Até que um dia, depois de tanto correr atrás, agradar os outros, esperar reconhecimento, me sentir perdida, presa numa rotina que não fazia mais sentido para mim, eu me perguntei: será que é isso que eu quero para mim? E a resposta veio como um grito silencioso: não, não é. E foi aí que tudo começou a mudar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou a Cris e hoje eu vou te contar a minha jornada hermética. Como eu apliquei os 7 princípios herméticos do 1º ao 7º, um a um, estou fazendo a mudança na minha vida que eu tanto busquei. A jornada hermética da mulherenta que vos fala aqui. Como eu estou criando a minha nova realidade com os 7 princípios herméticos. Começamos com o primeiro princípio, que ele diz que tudo é mente e o universo é mental. Nesse primeiro princípio, eu comecei a questionar, eu comecei a me questionar sobre Deus, sobre a vida e sobre mim mesma. Eu percebi que Deus não me castigava, era eu quem me castigava, repetindo pensamentos e padrões que me mantinham pequena. Entendi que Deus não era um homem com barba e um cajado que ficava lá no céu, e sim uma consciência que vive em tudo. E se vive em tudo, vive também em mim. E foi aí que eu aceitei uma verdade que mudou tudo. Se Deus cria com a mente, eu também posso criar. Até mesmo porque eu sou a imagem e a semelhança do Criador. Minha vida estava do jeito que estava porque era isso que eu acreditava. Era isso que eu pensava que era a minha vida. Eu era o reflexo dos meus pensamentos. E então eu decidi pensar diferente. Porque se tudo é mente, se o universo é mental, se eu mudar a minha mente, eu mudo também o meu universo. Olhei ao meu redor e entendi que a minha realidade é só um reflexo. As faltas que eu via fora eram buracos que existiam dentro. As críticas que me doíam eram ecos do que eu mesma me dizia. Eu tinha raiva de gente rica porque eu achava que riqueza afastava, que todo rico era arrogante, é prepotente, porque foi isso que eu escutava desde a minha infância. Eu me culpava por cobrar pelos meus dons espirituais, porque eu achava que espiritualidade tinha que ser de graça, porque também sempre foi isso que eu ouvi da sociedade onde eu vivo, mas que isso era só a minha mente projetando aquilo que estava no meu interior. E então eu comecei a me olhar com mais verdade, comecei a me curar por dentro, e como mágica, tudo que estava fora começou a se curar também. E sem perceber, eu pratiquei o 2º princípio hermético. Assim como é dentro, é fora. E eu comecei a perceber que cada sentimento meu era uma frequência vibracional. Se eu vibrava na culpa, tudo doía. Se eu vibrava no medo, tudo travava. Mas quando eu mudei, comecei a vibrar na alegria, na gratidão, a vida começou a fluir que nem mágica. As coisas começaram a chegar sem esforço. E o dinheiro também. Foi aí que eu parei de focar só no que eu queria conquistar e comecei a cuidar de como eu me sentia todos os dias. Essa era a senha. A vibração é a senha. E dessa forma, eu entendi o 3º princípio hermético, que tudo vibra, tudo se move. Inclusive, os nossos pensamentos têm uma frequência vibracional. E que a gente pode escolher em qual frequência a gente quer vibrar. Mas nem sempre era fácil manter a vibração em alta. E não é fácil. Tem dias em que tudo dói, que eu sinto raiva, cansaço, tristeza. E aí foi que eu aprendi algo que me libertou. A dor também é sagrada. A sombra também ensina. E cada vez que eu reconhecia o que me machucava, eu podia transmutar e transformar. Cada vez que eu via que cada medo escondia um desejo, que cada angústia mostrava aonde a minha força ainda estava acorrentada, eu aprendi a não fugir da dor, mas atravessá-la com consciência.
A escuridão não era castigo, era preparação para a luz. E assim eu percebi o quarto princípio hermético, que tudo tem dois polos. Tudo é a mesma coisa com polos diferentes. O amor e o ódio estão na mesma régua, porém com frequências e polos diferentes. Nem todos os dias eram dias de voar. Teve dias de recolher, de silêncio, de pausa. Antes eu olhava para isso e achava que estava regredindo. Hoje eu entendo, era só o ritmo da alma, o ciclo da criação. Assim como a lua some para brilhar depois, eu também precisei me recolher para renascer ainda mais inteira. E aí eu aprendi a respeitar os meus tempos, a confiar no invisível, porque o que eu plantava com fé florescia, mesmo que não viesse de imediato. E com isso eu entendi o quinto princípio hermético, que tudo tem ciclos. Tudo o que eu vivia era uma consequência das minhas escolhas, das minhas crenças, das minhas ações e omissões. E pela primeira vez, ao invés de me culpar, eu me empoderei. Se eu criei, eu posso descriar. E posso criar algo novo de um outro jeito, com outra vibração. Eu parei de dizer, não sei o que fazer, e comecei a perguntar, o que eu posso fazer agora com o que eu tenho? Foi quando eu comecei a plantar com intenção, falar com presença, escolher com coragem, me comprometer com a mulher que eu queria ser e não com aquela que eu tinha sido. Parei de ficar vivendo no passado e do passado, porque cada vez que eu fazia isso, mais energia do passado eu trazia para o meu presente e mais presa naquele passado eu continuava ficando. E mais as coisas não aconteciam. E eu entendi que era justamente por isso que a minha vida não mudava. Eu não deixava ela mudar. E com isso, eu entendi o sexto princípio hermético, que me diz que toda causa tem um efeito. Toda escolha tem uma consequência. Tudo que você planta, você vai colher. E então, eu entendi que não era só sobre agir, ou só sobre pensar, ou só sobre esperar. Eu entendi que a lei da atração não era você só sentar e ficar esperando que as coisas acontecessem. Era sobre dançar entre o permitir, esperar e o fazer acontecer. Eu passei tanto tempo querendo controlar tudo, até perceber que a energia feminina não é passiva. Ela é receptiva, magnética e sábia. Comecei a agir com mais foco, voltada na minha energia masculina, mas também a descansar e me escutar, voltada para a minha energia feminina. E foi aí que as coisas começaram a se equilibrar e se encaixar com mais fluidez. E foi aí que eu entendi como trazer o sétimo princípio hermético para a minha vida. O princípio que fala das duas forças, masculina e a feminina. Que essas duas forças mantidas e utilizadas em equilíbrio, elas são capazes de criar e mudar a realidade. Ou seja, eu criei, eu crio e eu continuarei criando. Essa é a jornada. Essa é a magia. Esse é o caminho da mulherenta e do mulherento que desperta, que entendem as leis, que honram os ciclos, que sentem com o coração e que escolhem com a consciência. E se você também quer criar a sua realidade, comece na mente. Se alinhe primeiro por dentro. Sinta a sua vibração. Transmute e transforme com coragem. Respeite os seus ciclos. Seja a causa e a responsável pelos seus milagres. Plante e colha. E abrace as duas forças que existem dentro de você. O feminino e o masculino. Porque a realidade dos seus sonhos, ela começa quando você decide se tornar a criadora e o criador dela. E se achar que precisa de uma ajudinha extra para limpar o seu campo energético, as minhas sessões de desbloqueio, elas são personalizadas e elas podem te ajudar. Eu vou deixar um link aqui nos comentários, no comentário fixado ou na descrição desse vídeo com todos os produtos que eu tenho dentro da minha lojinha. E também vou deixar o link do meu contato no WhatsApp. Você vai falar diretamente comigo para tirar suas dúvidas, para entender como é que funciona e para de repente agendar sua primeira sessão. Até o próximo vídeo.
Não quis dar Cris.